diante da Tua presença, Senhor, nós estamos aqui para prestar mais um culto a Ti, Senhor. Que o nosso sentimento seja de gratidão, de alegria, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem realizado. O Senhor tem sido um Pai bom, um Pai generoso para com a Tua igreja, com o Teu povo. Pai, nesse momento, ó Deus, nós te pedimos a Tua direção, que o Senhor esteja, ó Deus, nos guiando, fazendo tudo aquilo que alegra a Ti, Senhor, pois estamos aqui para fazer a Tua vontade e não a nossa, Senhor, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor. Como é bom, ó Deus, desfrutar desse momento. Hoje é o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para que a Tua igreja pudesse se reunir e juntos adorar o Teu santo nome, bendizer o Cristo, aquele que veio ao mundo para salvar pecadores. Obrigado, Senhor, que o Senhor continua conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia nos Salmos 111. Convido a igreja a colocar-se de pé e vamos fazer uso dessa palavra de forma alternada. Salmos 111. As obras magníficas de Deus. Aleluia! De todo o coração louvarei o Senhor, na companhia do justo e na assembleia. Em suas obras há glória e majestade, e a sua justiça permanece para sempre. Ele fez memória das suas maravilhas, bondoso e compassivo é o Senhor. Ele dá o sustento aos que o temem, sempre se lembra da sua aliança. Manifestou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras de suas mãos são verdade e justiça, fiéis são todos os seus preceitos. Estáveis são eles para todo sempre, instituídos em fidelidade e retidão. Enviou ao seu povo a redenção, estabeleceu para sempre a sua aliança. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e revela a prudência a todos que o praticam. O seu louvor permanece para sempre. Amém. Nesse momento vamos fazer uma oração de exaltação, e eu convido o presbítero Amós. Grande e eterno Deus, poderoso Pai, graças te damos por esse novo dia, por essa oportunidade única de estarmos aqui reunidos e viemos aqui com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, Senhor. Louvar, adorar, agradecer o teu santo nome. Por isso é que nós, aprendendo da tua palavra, que o Senhor é único, que o Senhor é Deus, que o Senhor foi quem criou todas as coisas, que o Senhor é quem mantém todas as coisas. Por isso, Pai, ao único Deus vivo, real, imutável, fiel, onipotente, onisciente, onipresente, a esse Deus que está acima de tudo e de todas as coisas, a um Deus que é o Deus do impossível. Nada foge do seu conhecimento. Tudo o Senhor tem autoridade, em tudo o Senhor pode fazer o que o Senhor bem quiser, dentro da sua soberania, Senhor. Amém. Te exaltamos, te adoramos na beleza da tua santidade. E queremos, Pai, nesta manhã, prestar este louvor, essa nossa adoração ao grande Deus que Tu és, que nós possamos dar o melhor
de cada um de nós, que nós o façamos, certo, convictos de que estamos adorando a um Deus que está a nos ouvir e que está presente e que habita em cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, nesta manhã, possa renovar a nossa fé, possa fortalecer, Pai, cada dia mais a nossa disposição, a nossa vontade de Te servir e Te servir melhor. Portanto, Pai, precisamos muito da Tua ajuda. Sabemos que o Senhor é quem permite todas as coisas, mas nesta manhã, aceita o nosso louvor, meu Deus, aceita a nossa adoração. O Senhor conhece a nossa limitação, dentro do que nós, nesse quesito, podemos Te oferecer como humanos, mas servimos e queremos adorar da melhor maneira possível nesta manhã a um Deus perfeito que é o Senhor. Por isso nós Te louvamos, Te bendizemos, Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Nesse momento vamos estar cantando com o hino, com o grupo de louvor. Vamos nos louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Nosso Deus eterno Pai, Santo, Santo, deu-nos bênçãos por Jesus. Vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim, conosco glória dai. Vinde, vinde, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Irmãos, a palavra do Senhor no livro de Levítico, Levítico 27, de 30 a 34, fala:
Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo, como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará isso à quinta parte. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mau, nem poderá ser trocado. Mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Irmãos, aqueles que se prepararam agora com seus dízimos e oferta, por gentileza, colocar no gasofilácio, enquanto o grupo de louvor estará entoando 2 cânticos espirituais. Fiquemos em pé e cantemos. Não me seduz toda a glória do mundo, não me entrego à honra dos homens. O que importa pra mim é ser teu amigo, Senhor. Tua palavra em mim eu guardei, para que não possa pecar contra ti. Se nos altares da terra eu subir, o teu nome eu glorificarei. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será para te adorar, será para te servir. Os dons que eu recebi, talentos que há em mim, são para te adorar, são para te servir. Tudo que eu pensar, tudo que eu fizer, será para te adorar, será para te servir. Será para te adorar, será para te servir. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião
coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. A igreja pode sentar-se. Nesse momento, vamos estar fazendo uma oração de consagração com o presbítero Davi. Nosso Deus, nosso Pai Santíssimo, amantíssimo, bom, rendermos graças ao Senhor pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, pela Tua fidelidade, pelo Teu amor para conosco. Não temos, ó Deus, outra forma de expressar a nossa gratidão a Ti, senão pela oração, pelo louvor que cantamos, pela adoração que a Ti prestamos. Meu Deus, obrigado por este dia, por esse momento. Obrigado, ó Deus, pela vida dos Teus servos que aqui se encontram, daqueles que ainda chegarão. Obrigado pela vida daqueles que também não estarão aqui reunidos. O Senhor sabe as razões. Rogamos que a Tua graça continue a ser plena nas nossas vidas, na vida dessa igreja. Te agradecemos, ó Deus, pelas ofertas, pelos dízimos que têm sido trazidos ao Teu altar. Agradecemos pela vida dos ofertantes, dos dizimistas. Queremos, ó Deus, consagrar não apenas esses recursos que são trazidos ao Teu altar, mas queremos consagrar a Ti a nossa vida, o nosso serviço, para que seja recebido por Ti, aceito por Ti, que o nosso serviço seja agradável a Ti, e assim, ó Deus, vivamos como um povo escolhido, como um povo eleito para a salvação, como um povo que deve viver para dar verdadeiro testemunho do Teu nome e da Tua palavra. Abençoa esta igreja. Agora rogo que o Senhor ilumine o Teu servo, que tem a missão de nos falar da Tua parte, que ele seja plenamente usado pelo Teu Espírito. Amém, Senhor. E traga, ó Deus, alimento espiritual às nossas vidas. É a oração que a Ti fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento eu passo a palavra para o diácono Ariel. Que Deus o conduza para a nossa edificação.
Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias. 1 Pedro, no capítulo 2, vamos ler juntos do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler juntos, meus irmãos. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação, se é que vocês já têm experiência que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai amado, Deus santo, majestoso, graças nós te damos porque o Senhor nos permitiu mais uma vez estar na tua santa casa. Que nesse momento estejamos, Pai, silentes, obedientes e atentos àquilo que o Senhor nos tem a dizer nesta manhã. Que eu seja um instrumento, Pai amado, usado por Ti para transmitir de alguma forma aos meus irmãos a Tua palavra. Que o Senhor fale através de mim aos meus irmãos, Pai amado. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, para contextualizar, a carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, ela foi escrita a alguns irmãos crentes que estavam dispersos pelo mundo, sofrendo perseguição. Esses irmãos, eles estavam ali pela região do Império Romano, em algumas províncias, eles estavam espalhados e necessitando de alguma orientação. E aí Pedro, ele escreve esta carta. No capítulo 1, de 1 Pedro, ele inicia a carta exaltando a salvação que foi proporcionada por Deus aos crentes, pelo Deus triuno, e depois ele apresenta algumas implicações dessa salvação na vida dos cristãos. A primeira, nós encontramos lá, se os irmãos fizeram a leitura posteriormente, não faz parte da nossa mensagem, mas de 1 Pedro 13 a 21, ali uma implicação da salvação que Deus nos trouxe é uma vida em santidade. De 1 Pedro 2 a 25, nós temos o amor ardente entre os irmãos, e o que nós trataremos hoje, no capítulo 2, de 1 a 5, primeiramente, quando eu estava iniciando os meus estudos, eu iria trabalhar 1 Pedro 2, de 1 a 10. Só que ontem, fazendo os meus estudos, na leitura do versículo 5, me tocou em trabalhar o mesmo texto, mas trazer uma abordagem diferente, que eu acho que tem muito a falar à nossa igreja. Então, essa terceira implicação que Pedro traz na sua carta é o crescimento espiritual em unidade com Cristo. No texto que nós vamos meditar hoje, Pedro, ele apresenta a nossa identidade como sacerdotes espirituais e o nosso chamado, a oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E é isso que eu quero meditar hoje. Como eu posso ofertar um sacrifício agradável a Deus. Eu vou dividir em 2 pontos a mensagem. Primeiro ponto, eu vou tratar do versículo 1 ao 3 e do versículo 4 ao 5º, segundo ponto. Pedro inicia o segundo capítulo assim: portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado o crescimento para a salvação, se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Novamente lembrando aos irmãos, quando Pedro ele escreve essa carta, ele está dirigindo a pessoas que sofriam perseguições e precisava de uma orientação. Uma orientação para quê? Para se manter firmes na fé, para de que nenhuma forma essas pessoas achassem que Deus os tinha abandonado.
E Pedro, ele inicia esse capítulo 2 com um chamado à santidade. E qual é esse chamado? Pedro, ele inicia, aqui em nossa versão, com o verbo abandonar. Portanto, abandone. Em algumas versões, como a revista Almeida atualizada, nós vamos encontrar o verbo despojar, né? Portanto, despojem-se de toda maldade, engano, hipocrisia, enfim. E o que é que significava isso no contexto da época que foi escrito essa carta? Antigamente, né, nesse contexto, as túnicas que as pessoas usavam eram aquelas roupas que iam do pescoço aos pés. E no final do dia, provavelmente ali estava imundo, sujo. E quando Pedro utiliza aqui nesse contexto, ele está se referindo como se quem fosse trocar uma roupa suja por uma roupa nova. Pedro aqui está utilizando o despojar, o abandonar, para fazer essa troca de roupa. Muitas vezes, quando nós estamos aqui na nossa lida diária, chegamos em casa, a primeira coisa que nós fazemos é tirar aquela roupa da rua, tomar um banho e vestir uma roupa nova, porque a gente sabe que aquela roupa está suja. Então Pedro utiliza aqui esse verbo abandonar para iniciar esse capítulo, como um sentido que os crentes daquela época, eles precisavam tirar essa sujeira das suas vidas e trocar por algo novo. E qual era essa sujeira? Aqui ele cita maldade, engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. O pecado. Resumindo tudo isso que ele falou, a sujeira dos crentes, a sujeira nossa é o pecado. E nós precisamos nos livrar disso. Então, Pedro, ele inicia esse capítulo com uma coisa muito forte. Você dizer para um povo que está sofrendo perseguição que ele precisa abandonar o pecado, ele já inicia de uma maneira muito forte essa mensagem. E maldade, engano, hipocrisia, inveja, maledicência, eu creio que a maledicência não é um termo muito comum. Não é um termo muito comum, mas é algo que acontece muito em nossas vidas. Porque a maledicência é dizer falsos testemunhos, é a fofoca. Eu creio que isso é algo que não acontece muito em nossas vidas. Ironicamente, digo isso. Então, essas coisas, meus irmãos, Pedro compreende e passa para os crentes daquela época que nos afastam da santidade. E ele inicia dizendo que para termos um crescimento espiritual, que esse é o foco inicial dessa mensagem, dessa carta que Pedro traz, porque praticamente Pedro traz aqui um passo a passo de como nós podemos crescer espiritualmente. E ele inicia trazendo para aquele povo que para haver um crescimento espiritual, nós devemos abandonar o pecado. Então, inicialmente, para que os irmãos compreendam, uma vida de santidade, uma vida de sacrifícios agradáveis a Deus, exige uma renúncia constante pelo pecado. Só que Pedro, ele não para por aí, porque Pedro, ele sabe que para preencher o vazio que o pecado deixa, é necessário que os crentes se alimentem. E qual é o alimento para os crentes? Qual é o alimento para nós que somos cristãos? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Salmo 119 e vamos ler, vamos observar, eu vou ler, não precisam ler juntos. O Salmo 119, versículo 103. É muito versículo, mas 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O versículo 105 ainda diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, é a luz para os meus caminhos. Nós vimos nas pregações anteriores, feitas pelo nosso reverendo Gladson, que quando Jesus foi tentado, uma das coisas que ele disse que nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então a resposta é simples. O alimento espiritual do cristão é a palavra. E Pedro aqui, ele faz uma comparação. No versículo 2 ele diz: como crianças recém-nascidas desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação.
Aqui, Pedro ele faz uma comparação dos crentes como crianças. E eu creio que aqui nós temos diversas mães e pais, e sabe que um recém-nascido, nos primeiros meses de vida, a única fonte de alimento é o leite materno. É através do leite materno que a criança vai se suster para crescer com saúde, com os seus nutrientes. E essa comparação aqui que Pedro utiliza para passar essa carta aos irmãos que estão sofrendo perseguição é certeira, porque a criança, quando necessita do alimento, ela chora, ela faz barulho porque ela deseja, ela sabe que aquele alimento vai suster ela. E Pedro aqui ele utiliza isso porque ele sabe que o cristão, quando está vazio, quando o cristão abandona aquelas velhas práticas, ele necessita de algo que preencha a sua vida. E nós só preenchemos a nossa vida com a palavra, com Deus. Então nós devemos nos alimentar da palavra. É por meio da palavra que nós nutrimos a nossa fé. É por meio da palavra que nós alcançamos uma experiência, uma vida com Deus. Então, quando Pedro aqui faz essa comparação, como crianças recém-nascidas, ele nos orienta aos crentes daquela época que, abandonando o pecado, nós devemos criar uma vida, um hábito de nos nutrirmos da palavra de Deus, né? E assim, é por meio dessa nutrição, como uma criança que é recém-nascida, se alimenta do leite, ela vai crescendo com força, assim é a nossa fé. Nós necessitamos abandonar o pecado, nós necessitamos nos despojarmos das roupas velhas, mas precisamos nos nutrir para crescer espiritualmente. E essa nutrição só vem por meio da palavra. E é por isso que Pedro, no versículo 3, ele continua aqui dizendo: se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Aqui nesse versículo 3, ele está falando de uma experiência pessoal. Essa experiência pessoal, ela só vem justamente com isso, com a nossa vida de leitura da palavra. Não há um crescimento espiritual, não há uma proximidade com Deus sem esse nutrimento para nossas almas, que é a palavra. Necessitamos continuamente estar nutridos da palavra. Então, Pedro ele prossegue, e aqui ele chega no ponto para mim, que é o ponto-chave dessa mensagem, que é o versículo 4 e o 5. Ele continua aqui dizendo: chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras vivas, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No início, aqui no versículo 4, ele utiliza aqui um termo, pedra que vive, rejeitada, sim. Vamos fazer uma leitura rapidinha do Salmo 118, no versículo 22, que assim diz, Salmo 118, 22, pronto, isso mesmo. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. Pedro aqui, logo depois, nesse mesmo texto, logo à frente, no versículo 8, no versículo 6, Pedro também vai utilizar essa expressão da pedra angular, mas aqui o que é que ele fala, aqui quando ele se refere à pedra que vive rejeitada, sim, pelos homens, ele está se referindo a Jesus, né? Jesus foi a pedra que foi rejeitada pelos homens, mas morreu em uma cruz e hoje ela vive, né? E aqui quando Pedro ele começa, chegando-se a ele a pedra rejeitada, assim, Pedro nos mostra aqui que a casa espiritual está construída sobre Jesus, quando ele finaliza dizendo que ela é rejeitada sim, mas pelos homens eleita, mas por Deus eleita e preciosa. Então Jesus é a pedra viva, Jesus é a igreja. Hoje Jesus é a nossa igreja, é a nossa fé. E cada crente, cada irmão aqui é uma pedra viva que se conecta com Cristo, né? Antes a igreja era Israel, mas hoje a igreja somos nós.
nós somos parte dessa igreja, nós somos parte dessa vida, dessa nova vida, nós somos uma pedra viva. Lá em Efésios 2, 19 a 22, Paulo reforça que nós somos alicerce de um edifício de Deus. Vamos dar uma lida em Efésios 2, do 19 ao 22. Assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre um fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, juntos com os outros, para serem morada de Deus. Então, o que Pedro está dizendo aqui é que nós também hoje somos pedras vivas que faz parte da igreja de Cristo. Então, lembrando do contexto para quem ele estava se dirigindo, para cristãos dispersos pelo mundo, ele está querendo dizer aqui que, independentemente do lugar onde você esteja, você é uma pedra viva, você faz parte da igreja, você tem que mostrar ao mundo que você faz parte da igreja. Então, como comunidade, nós devemos sempre trabalhar juntos, em unidade, para edificar a nossa igreja. Pedro continua, o versículo 5, também vocês, como pedras que vivem, são edificadas casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. No Antigo Testamento, o sacerdócio era exclusivo dos descendentes de Arão. Mas agora, após a morte de Jesus em uma cruz, para perdoar os nossos pecados, hoje todos nós somos sacerdotes. Todos nós hoje temos o privilégio de nos aproximarmos de Deus e o dever de oferecer sacrifícios espirituais. Lá em Apocalipse, no versículo 1, ou no capítulo 1, versículo 6, nós vemos que, vamos ler do 5, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Então, meus irmãos, a partir da morte de Jesus Cristo em uma cruz, nós nos tornamos sacerdotes, porque nós cremos que por meio da sua morte nós temos a salvação. E por isso hoje nós temos o dever de oferecer sacrifícios espirituais. Só que aí eu questiono e me questionei, e foi por esse sentido que eu mudei essa abordagem desse texto. E o que é que temos a oferecer como sacrifício espiritual agradável a Deus? O que é que nós, meros pecadores, temos a oferecer que possa agradar a Deus? E onde é que nós podemos encontrar essa resposta? Na palavra de Deus. Poderia passar aqui amanhã, à tarde, listando coisas que são verdadeiras ofertas agradáveis a Deus, mas aqui eu trago algumas que eu creio que seja de grande importância para a nossa igreja. E a primeira coisa nós vamos encontrar lá em Hebreus, no capítulo 13, no versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Primeira oferta que eu trago, que nós podemos dedicar a Deus como uma prova do nosso sacerdócio real, nosso sacerdócio santo, é o louvor e a adoração. Porque o louvor e a adoração é uma forma de mostrarmos que nós somos gratos a Deus. O louvor, ele expressa a nossa gratidão. Davi declarou lá no Salmo 34 que o louvor deveria ser contínuo. E nós devemos cultivar o louvor, não só na igreja,
mas também na nossa casa, no nosso trabalho, em tudo que nós façamos, devemos louvar a Deus, porque tudo que temos, nós só temos por meio da graça dele. Então, uma oferta que eu posso oferecer a Deus é esse louvor e essa adoração. Outra coisa também, outra oferta que a Bíblia nos ensina, está também ainda em Hebreus 13, agora no 15, que são as boas obras. Não se esqueçam de praticar do bem e da mútua cooperação, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Outra coisa é o serviço ao reino de Deus. O serviço ao reino de Deus é uma forma de dedicarmos uma oferta ao reino. Paulo, lá em Filipenses 2,17, ele diz: ainda que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e serviço da fé que vocês têm, alegro-me e compartilho da alegria de todos vocês. Paulo aqui, antigamente, no Antigo Testamento, os sacrifícios, quando eles eram ofertados, se utilizavam a libação. Que é a libação? Eram líquidos que eram derramados sobre esse sacrifício, né? Azeite, vinho e etc. E Paulo faz essa referência aqui, dizendo que ainda que eu morra sob o sacrifício e serviço da fé de vocês, eu me alegro. E o que Paulo está querendo dizer para a igreja? Paulo está querendo dizer que a nossa vida deve ser entregue plenamente a Deus. Hoje nós não sofremos perseguição, mas existem irmãos nossos que ainda hoje sofrem perseguição. Existem irmãos hoje que não podem estar em uma casa de adoração, orando, professando a Deus a fé, e são mortos. E eles são mortos felizes, porque estão morrendo em nome de Deus. Só que é muito pesado a gente ouvir isso, porque não é a nossa realidade. Mas quando nós vemos aqui morrer em serviço, não significa morrer de forma real, morrer da forma como nós imaginamos, mas sim de uma dedicação. A vida com Cristo é feita de renúncias. Lá em Lucas 9:23, nós vemos que quem quiser vier depois de Cristo, Jesus diz: quem quiser vier depois de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é uma renúncia. A vida com Cristo é uma renúncia constante. Então nós devemos compreender que dedicar serviços a Deus é uma forma de ofertarmos coisas agradáveis a Ele. E a oferta, meus irmãos, é uma forma essa oferta de serviços é uma forma de dedicarmos algo bom e agradável a Deus. E por último, eu trago aos irmãos aqui, mas não menos importante, uma entrega total. Nós encontramos lá em Romanos 12, no versículo 1: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Esse último sacrifício que eu trago como exemplo aos irmãos, para mim é o mais importante. A nossa vida deve ser oferecida como sacrifício a Deus. No Antigo Testamento, os sacrifícios eram mortos para purificar os pecados. Agora nós não precisamos mais morrer, porque Jesus morreu em uma cruz. E hoje, o sacrifício que nós oferecemos é a nossa vida. A nossa vida deve ser dedicada exclusivamente a Deus. Nós devemos lembrarmos que quando sairmos dessas portas, o nosso corpo é dedicado para ofertar a Deus. Então, as nossas próprias vidas são como sacrifícios de morte, mas uma entrega em uma vida viva e contínua. Nós devemos lembrar do que o que Malaquias disse, que Deus rejeita sacrifícios que não vêm de um coração sincero. Nossos sacrifícios devem ser genuínos e baseados na obediência da palavra de Deus. Então nós devemos compreender, meus irmãos, que
A nossa vida é uma entrega total a Deus. Nós agora cremos que Jesus morreu em uma cruz e perdoou os nossos pecados. E nós devemos viver ao mundo que não somos iguais a Ele, que a nossa vida é dedicada exclusivamente a Deus. E isso é uma forma de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E para concluir essa mensagem, nós vemos aqui que Pedro, ele deu um passo a passo, vamos dizer assim, ao crente de como evoluir espiritualmente. Primeiro, ele disse que o crente tem que abandonar o pecado. Segundo, ele disse que o crente tem que se alimentar da palavra. Pedro ainda disse que nós somos partes da igreja de Cristo, somos pedras vivas. E Pedro conclui aqui esse trecho dizendo que nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. E onde é que eu aplico isso em nossas vidas? Onde podemos aplicar essa mensagem em nossas vidas? Eu vou deixar aqui algumas reflexões para vocês, e vocês vão responder a si mesmo. E essa reflexão que eu vou deixar é baseada unicamente naquilo que nós lemos hoje. Primeira reflexão que eu deixo para vocês é: há algum pecado que você precisa abandonar hoje? Eu estou me alimentando da palavra de Deus para crescer espiritualmente? Eu tenho vivido como pedra viva que edifica uma casa espiritual? Eu estou vivendo de maneira que minha vida é um sacrifício agradável a Deus? Os sacrifícios espirituais, meus irmãos, que oferecemos, eles são a resposta do grande sacrifício de Cristo. Somos chamados a viver uma vida de santidade, amor, serviço e generosidade. O nosso culto não se limita ao templo, mas abrange todas as áreas da nossa vida. E que Deus possa nos ajudar a viver como sacerdotes santos, oferecendo a Ele tudo que temos e tudo que somos, porque a Ele é toda honra e glória. Amém. Vamos orar? Pai amado, Deus santo, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Que possamos compreender, Pai amado, que para sermos sacerdotes reais, santos e verdadeiros, nós devemos nos abdicar de tudo aquilo que nos afasta de Ti. Que para sermos sacerdotes reais, nós temos que nos alimentar única e exclusivamente da Tua palavra, pois esse é o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Nós devemos compreender, Pai amado, que somos parte do Teu reino, que somos pedras vivas, que está aí ao mundo afora, edificando a Tua igreja. Que possamos, Pai amado, com tudo isso, oferecer sacrifícios verdadeiros e agradáveis a Ti, pois o Seu Filho morreu em uma cruz e hoje já não nos necessita o sacrifício de morte, porque em tudo na cruz Cristo pagou. E agora nós, como pedras vivas, temos o dever de espalhar a Tua mensagem como uma prova, Pai amado, de um sacrifício, de uma oferta agradável a Ti. Que o Senhor faça despertar em nosso coração, Pai amado, a necessidade de estar mais perto de Ti. Somos Teu povo. Antes não éramos, mas hoje nós somos. E que possamos compreender o que é isso e a verdade que está por detrás disso, para que assim tenhamos uma vida de santidade e uma vida de verdadeira dedicação ao reino de Deus. É essa oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém.